este poema Lo Fatal é o último poema de un libro que se llama Cantos de Vida y Esperanza, con o qual parece así parece muy optimista, ¿no? Y no entanto, no es nada optimista el libro. Só que comienza con un poema dedicado a República Argentina, Cantos de Vida y Esperanza, y acaba con este poema que se llama Lo Fatal, y que yo voy a explicar en español, porque como estamos en un curso de portugués y español, va a ser mucho mejor, ¿ok? Ahí yo espero que si no entienden alguna cosa, ustedes me falen, ¿sí? El poema este dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Este poema es lo que se llama un soneto irregular. O sea, vean bien que nosotros tendemos a asociar el soneto con esa forma muy estructurada de versos de 11 sílabos, en decasílabos, de 2 cuartetos y 2 tercetos, con rima, etc. Sin embargo, el soneto es una forma que surge en la modernidad y cuya característica principal no es necesariamente esa forma estructurada formal que es la más común, sino la idea de que es un poema breve construido racionalmente, o sea, en forma, si ustedes quisieran, de teorema matemático. El soneto tiene siempre un primer momento en el cual se presenta el conflicto, un segundo momento en el cual se desarrolla el conflicto y un tercer momento que sirve como conclusión. O sea, la forma del soneto no es narrativa, es argumentativa. Es curioso porque el soneto surge con la racionalidad moderna, los primordios en la alta modernidad, con el Renacimiento. Y entonces, a partir de ahí es que el soneto tiene muchas formas. Digo, la mayoría de las formas siempre son de versos de 11, de 14 o de 16 sílabas, o sea, versos relativamente extensos. No son versos populares como el octosílabo o el decasílabo o el heptasílabo o versos más cortos. Esos versos más extensos generalmente tienen 3 sílabas tónicas o 3 acentos, son formas cultas del verso y al mismo tiempo conservan esa estructura más o menos de 2 cuartetos y 2 tercetos. En este caso son, digamos, 3 cuartetos y medio, porque son 2 cuartetos y un último cuarteto con un verso con 2 hemistiquios cortados, no final, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y básicamente lo importante en el soneto, y esto es lo más lindo del soneto, es terrible porque muchos alumnos odian el soneto, y sin embargo el soneto es una composición tan límpida, tan matemática y tan linda, porque lo menos importante del soneto son la cantidad de sílabas y todo eso. Lo más importante del soneto es su estructura interna, o sea, la estructura interna en forma de argumentación. Y ven que Lo Fatal es un argumento, y el argumento de este poema es la muerte. O sea, la idea de que es mejor no sentir nada y ser como el árbol o ser como la piedra, porque cuando uno está vivo, sufre, siente, y que al mismo tiempo que sufre y siente cuando está vivo, no sabe ni por qué nació, ni a dónde va a ir después de muerto, si es que va a algún lugar. En otras palabras, es un soneto en el cual Dios no existe. A forma soneto es una forma
que não é apenas da poesia. A forma soneto se desenvolveu também na música. Se vocês veem a palavra sonata, que vem da ideia de soneto e que vem da ideia de pequena música, é uma ideia desenvolvida na língua italiana e que tem a ver com esta ideia de pequena música, entende? Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes a história da literatura desconsidera por que surge uma determinada forma na história da literatura. E, efectivamente, lo fatal, eu poderia dizer, do ponto de vista meramente, se para mim o soneto são os dois quartetos e os dois tercetos, os versos de 11 sílabas, a rima A, B, B, A, B, B, A, tudo isso, aí eu vou dizer, que tipo de soneto tenho aqui? Mas quando eu olho para quais são os fundamentos do soneto, quando eu olho que uma forma determinada do soneto que se osificou não é necessariamente a lógica do soneto, então é que eu tenho sonetos irregulares, e tenho muitos sonetos irregulares na literatura. Es que el soneto es un tipo de composición que tiene estas características. En principio, es un tipo de composición que se diferencia de la composición popular. O sea, el soneto es un tipo de composición culta. Primero porque tiene un tipo de acentuación y un tipo de verso largo, extenso, que permite varias acentuaciones, y este tipo de versificación de ritmo es lo que define al soneto. Por eso vanguardistas como Jorge Luis Borges escriben sonetos, porque el soneto no necesariamente es una cosa alambicada y dura. El soneto es una cosa alambicada y dura para determinados poetas apenas. Para otros es ritmo, es ¿entienden? Y al mismo tiempo, la rima ayuda a ese ritmo. La rima en general siempre en el soneto es de este tipo: A, B, B, A, C, D, D, C, etc. Porque presupone un fellamento dos cuartetos, un cierre dos cuartetos, pero incluso todo eso es secundario en el soneto. Porque la clave del soneto, lo que distingue el soneto de cualquier otro tipo de poemas, y por eso lo hace tan próximo al soneto de la poesía concreta, por ejemplo, o de la poesía vanguardista. Por eso es que poetas vanguardistas como Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Decio Pignatare traducen sonetos y madrigales del siglo XVI. ¿Por qué es tan concreto el soneto? Porque el soneto es un tipo de composición en la cual esta idea del eu lírico está más o menos ausente. Esta idea de o poeta o eu lírico típico del romantismo está ausente en el soneto, en la mayoría de los sonetos. Porque no es que no exista o eu lírico no soneto, es que ese yo, ese eu lírico, no soneto, está presentado en forma de argumento y no meramente de emoción y de expresividad. Vean ese soneto. Y ese soneto es de una persona que está sufriendo. Y no en tanto en ningún momento dice: oh, cómo estoy sufriendo, oh, qué terrible, oh, siento que soy una carne viva. No, comienza como si estuviese argumentando. A árvore é feliz, porque apenas sente. A pedra é mais feliz ainda, porque não sente nada. Pois a dor sempre é grande, mas quando você está vivo é maior ainda. E quando você é consciente é maior ainda. Onde que está o eu aí? Não tem nenhum eu. E depois começa um argumento. Ser y no saber nada
e ser sem um rumo, e o temor de ter sido, e o futuro terror, e o espanto de estar amanhã morto, não eu morto, e sofrer pela vida, pela sombra, e pelo que não se conhece e apenas é suspeitado, e sempre com um nós, un nosotros majestático, como para enfatizar que no está siendo escrito el poema desde el punto de vista del eu, el yo individual. Está escrito como un argumento, como cuando ustedes hacen una monografía y coloquen, ahora vamos a pesquisar sobre tal cosa. Los modernistas y los vanguardistas hispanoamericanos, cuando pensan a literatura para atrás, cuando pensan os precursores literarios deles, todos eles encontran seus precursores literarios, ou seja, os antecedentes literarios que eles gostam de reivindicar como poetas da língua espanhola, não no século XIX espanhol, não no século XVIII espanhol. Eles adoran os poetas do barroco espanhol, ou seja, os poetas como Quevedo, Góngora, os autores de piezas de teatro como Calderón de la Barca, os poetas renacentistas como Garcilaso de la Vega, ou seja, voltan ao que seria aquilo que vocês devem ter estudado como o século de ouro espanhol. E é uma curiosidade, né? Porque vejam bem, um poeta modernista, um poeta vanguardista que o que aprecia que uma coisa de 300 anos atrás. Por quê? Bom, porque encontram nesses poemas, encontram na construção retórica do século XVI e XVII, ou seja, da Renascença e do Barroco, encontram essa materialidade da escrita, essa forma de escrita que serve para construir um poema sem certezas. É curioso isto, né? Porque esses poemas se baseiam em que tudo é mudável. E esse é um poema de Darío típico disso. Vejam, por exemplo, este poema que é lindo, o de Amado Nervo. Poema de Amado Nervo, Andrógino. Andrógino, que é um poema super interessante. Hoje a gente pensaria no universo trans, né? Um andrógino é precisamente uma pessoa que hoje nós chamaríamos um trans ou um transgênero, ou alguma pessoa que está entre diversos gêneros. Claro, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, a palavra andrógino faz referência a uma figura grega. Mas vejam bem que nos gregos, eu não sei se contei isto para vocês, vocês sabem que no universo grego, a ideia da homossexualidade e da heterossexualidade não tem fundamento, não tem critério. A ideia da homossexualidade e da heterossexualidade é uma ideia que se consolida um pouco a partir da medicalização da sexualidade no século XIX, né? Por exemplo, vou colocar alguns exemplos concretos. Por exemplo, no mundo medieval não está penada a homossexualidade ou, se vocês quiserem, a homoafectividade, como chamaríamos hoje, o universo gay. No, o problema não é que um homem sinta amor por outro homem no universo medieval. No universo medieval, o problema é o desperdício do sêmen. Ou seja, o que está proibido no universo medieval não é o amor entre homens, é a sodomia, ou, se vocês quiserem, o sexo anal entre homens. Por quê? Porque o sexo anal é precisamente o desperdício da semente, ou seja, do sêmen. Isso que significa? É uma sexualidade meramente dedicada ao prazer e não à reprodução. Da mesma forma, no mundo medieval, a ideia de lesbianismo é pouco censurada também.
porque em geral a homoafetividade entre mulheres não pressupõe o desperdício, ou seja, do sêmen. O andrógeno, no mundo antigo, segue patrões deste tipo. Existe no mundo antigo o andrógeno também chamado de hermafrodita. O andrógeno hermafrodita seria o que no moderno sistema de cromossomas de DNA seria uma pessoa XXY. Vocês sabem que as mulheres têm cromossomas XX e os homens, teoricamente, têm cromossomas XY. E existem pessoas que geneticamente são XXY, ou seja, pessoas trans, pessoas que têm, por uma parte, que tem vagina y también un clítoris bastante desenvolvido a partir de la adolescencia, que se parece con un penis, y que van mudando su cuerpo entre un cuerpo más masculino y un cuerpo más femenino. Y eso independientemente de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico que hizo una cosa reciente. Esa forma de estar no mundo, a forma XXY, que es genética, existe desde a antiguidade. E na antiguidade, Platão escreve um diálogo chamado O Simpósio, que é a mesma coisa que o banquete. E um banquete ou simpósio é um diálogo de Platão, no qual se fala sobre o que é o amor. Platão geralmente escrevia os seus diálogos com uma personagem que se supõe que existiu, porém, se existiu é graças a Platão que nós conhecemos ele, que se chama Sócrates, que devem ter ouvido falar. É um dos primeiros filósofos da antiguidade. Platão, geralmente, escreve diálogos nos quais Sócrates, que é o personagem principal e também se supõe foi uma pessoa viva, real, pede para todas as pessoas falarem o que acham que é algo. Ou seja, por exemplo, no caso do amor, falam, Sócrates pergunta, o que é amor para você? O que é amor para você? O que é amor para você? Aí cada uma das pessoas que está no diálogo fala o que é o amor. E Sócrates deixa falar todo mundo. E então depois Sócrates diz, bom, vocês acham que sabem o que é o amor, mas eu vou explicar o que o amor é realmente. E aí então Sócrates, por dizer assim, contradiz todos os seus outros personagens com os quais dialoga e dá a versão final do que para ele é uma coisa. Esta ideia platônica do simpósio e da personagem de Sócrates está efetivamente aí nesse diálogo chamado o simpósio, e então nesse diálogo falam todos e depois para Sócrates dizendo o que é o amor, né? Não vou agora desenvolver exatamente o que é o que Sócrates diz em relação com o amor, que é bem interessante também, mas quero me concentrar nisto. Um dos personagens que está nesse diálogo se chama Aristófanes, é um comediógrafo muito famoso, um comediógrafo da antiguidade. Aristófanes faz uma pequena história para dizer o que é o amor. Para Aristófanes, o mundo, antigamente, na época de ouro, na qual os deuses viviam com os humanos, o mundo estava poblado por seres humanos que não tinham a forma que nós temos, assim, meio que elongada, com braços e pernas. No mundo da antiguidade, da idade do ouro, os seres humanos éramos esféricos ou redondos como laranjas. Aí, como éramos tan felices, siendo esféricos o redondos como laranjas, andábamos rodando pelo mundo. Y existían 3 tipos de laranjas, o seres humanos. Existían laranjas homens, existían laranjas mulheres y existían laranjas hermafroditas. Ou seja, laranjas que eran metade homem e metade mulher. Mas todos éramos tan felices que andábamos rodando pelo mundo como laranjas, diz Aristófanes. Aí os deuses, que sempre invejam a gente, os deuses,
porque os deuses saben que nós, como seres humanos, somos muito felizes e muito intensos, precisamente porque vamos morrer. Então, nós, como sabemos que vamos morrer, tentamos viver todo com muita intensidade e disfrutando muito que todos fazemos. Ao contrário, os deuses, como são inmortais, eles são como aristócratas que están entellados sempre de todo, no disfrutan nada. Vieron que éramos tan felices rodando como laranjas que decidieron ferrar a nossa vida. ¿Haciendo qué? Cortándonos pelo medio. Ahí, esas formas redondas como la araña, que éramos cada uno, fuimos cortados pelo medio. Y ahí, entonces, a partir de ahí, todo mundo esteve destinado a sofrer para sempre, tentando hallar a sua cara metade. Não sei se observam de onde que vem a metáfora da cara metade no amor. ¿Sí? Todos estamos procurando nossa cara metade. En español no se fala cara metade, se fala media naranja. Encontrar o amor en español es encontrar la media naranja. Vean qué curioso, porque esto fue escrito desde Cristo y no en tanto a metáforas sobreviveu até hoje. E como é isto de hallar a cara metade? Bom, as laranjas que eran homens hallan sua cara metade con otro homem. O sea, son o que hoy llamaríamos una unión gay masculina. As laranjas, que eran mujeres, encontran su cara metade con otra metade de laranja, también mujer. O sea, sería lo que hoy nos llamaríamos un amor gay lésbico o lésbico. Hizo un tercio de toda la población mundial, que eran las laranjas hermafroditas, o sea, andróginas, que eran metade hombre, metade mujer, están destinadas a procurar a otra metade, que es hombre o que es mujer. O sea, serían o que hoy nos llamaríamos cisgénero o heterosexuais, o sea, como vocês quiserem llamar. En otras palabras, no mundo antigo, o amor homoafectivo, ou seja, o amor entre iguais, homens com homens, mulheres com mulheres, era 2/3 de todo o amor possível. Curioso, porque Aristófanes o Platón, que estaba escribiendo el diálogo, podría ter escrito cualquier cosa. Éramos esféricos como balones, o éramos esféricos, sei lá, como melones. Sei lá, poderia ter colocado qualquer fruta esférica, entende? Mas vejam bem que Platão é um homem da Grécia, o mundo mediterrâneo, a fruta mais esférica de todas é a laranja, e é uma fruta, além disso, muito doce. Então, Platão fez falar seu personagem Aristófanes dizendo que nós, os seres humanos, éramos esféricos como laranjas. Vejam que curioso, né? Porque essa metáfora perdurou até hoje. Uma metáfora de um texto filosófico. Entendem? E isso forma parte da nossa linguagem. Bom, vejam que curioso o andrógino, precisamente de Amado Nervo, ¿sí? Dice, por ti clamaba cuando surgiste, infernal arquetipo del hondo erebo, con tus neutros encantos, tu faz de efebo, tus senos pectorales y a mí viniste. Sombra y luz, yema y polen de un tiempo fuiste, despertando en las almas el crimen nuevo, ya con virilidades de Dios mancebo, ya con mustios halagos de mujer triste. Yo te amé porque a trueque de ingenuas gracias tenías las supremas aristocracias, sangre azul, alma uránea, vientre infecundo, porque sabías mucho y amabas poco, y eras síntesis rara de un siglo loco y la floración malsana de un viejo mundo. O sea, no sé si observan qué interesante es este poema.
este poema, digo, por una parte, claro, no es un problema, no está reivindicando ni nada o universo homoafectivo, mas se está marcando a idea de que existe un universo homoafectivo no final do século XIX muito forte y que ese universo homoafectivo es parte de la modernidad y que la modernidad es básicamente no reproducción. Vean, las supremas aristocracias, sangre azul, alma urania, vientre infecundo. No se trata de crear hijos. El mundo de la modernidad, del modernismo de final del siglo XIX, es un mundo de volupia, hedonista. Es un mundo que bueno, que va a derivar en el siglo XX en el anticonceptivo. O sea, es un mundo que no está pensado en términos de fecundidad o de fertilidad o de criación de filios. Y vean bien que es un mundo de sexualidad vinculada al conocimiento, porque sabías mucho, o sea, sabía mucho de seducción, sabía mucho de volupia, de sexualidad, y amabas poco, pero podía amar poco porque no tenía mucho a quien amar, y era la síntesis rara de un siglo loco, o sea, la clave de la modernidad, el siglo XIX, cómo va surgiendo ese siglo loco en todo el universo de modernizaciones de todo tipo, y al mismo tiempo era la floración malsana de un viejo mundo. ¿Por qué? Bueno, porque es el retorno de aquella época que se pensaba superada por la religión, por el cristianismo, por la Edad Media, del mundo griego. Es lindo el poema, ¿no? Amado Nervo también escribe ese otro poema que está ahí inmediatamente abajo, que se llama El viejo sátiro, que es un poema muy, muy curioso porque habla de la sexualidad de los viejos, de los hombres viejos. El sátiro viejo que quiere tener sexo con una ninfa, o sea, con una muchacha joven, una menor, si ustedes quieren, y no consigue porque no tiene erección. O sea, a ver, está pensando en la tragedia de tener deseo, de tener voluptuosidad y no poder satisfacer esa voluptuosidad por el cuerpo que está envejeciendo. Que escribe sobre el amor de un viejo es porque es un poeta que sabe que la rosa es fugaz, igual que la modernidad, ¿se entiende? Y después de eso no viene nada, porque en el universo de la poesía barroca existe, si ustedes quieren, la idea de vanidad, de memento mori, o sea de lembranza, memoria de que se va a morir. Y que entonces esta vida simplemente es pura vanidad y que la verdadera vida está después. Entonces, cuando nosotros tenemos naturalezas muertas, de diferentes tipos, pintadas durante la época barroca, lo que nos están recordando esas naturalezas muertas es que hoy la vida puede parecer joven, jugosa, gustosa, rica, forchi, pero que en algún momento todos morimos y que entonces la vida y toda esa voluptuosidad y todas esas sensaciones y experiencias físicas, sensibles da vida, son meramente una miragem, porque a vida verdadeira vem depois da morte. Claro, o modernismo não acredita em Deus. Então, podem parecer parecidos com aquele memento mori, ou, se vocês quiserem, com aquela ideia da vida e porta uma certa vaidade. Mas é algo muito pior, muito mais trágico. Porque o que se observa na vida é que isso vai apodrecer com a morte. Então, o poeta e o poema se aferra, segura essa sensação
vital e não quer soltar ela, porque sabe que depois vem o apodrecimento da morte e nada mais. Acabou a vitalidade, acabou a sensação vital. A ver, Gabrieli, retoma o Carpe Diem, sim, mas de uma forma pagã, se vocês quiserem, sem dúvida, e eu diria também com uma certa abertura a outras religiões. Porque vejam bem, e isto é muito importante, que a vida depois da morte, como uma vida exenta de sensualidade, exenta de fome, exenta de sensações, é uma ideia judeu-cristã. Em outras religiões, os santos bebem cachaça. Você entende? Então, o vínculo com a morte também é diferente. Então, de alguma forma, este modernismo, sí, claro, é um modernismo que está atravessado, se vocês quiserem, por uma lógica muito europeia também do que é a morte. Não necessariamente isso mesmo vai acontecer com as vanguardas na década de 1920, durante o século XX. Tem esta visão até que racionalista demais, esotérica no sentido do esoterismo judeu-cristão, no sentido europeu. As religiosidades vinculadas a os mundos dos povos originários ou a religiosidade modificada em América, trazida de diferentes entidades e linguagens africanas, e em geral a religiosidade que não é judeo-cristã, tem um vínculo com a morte que é mais sensualista. Claro que como o homem moderno occidental de final do século XIX tem esta opção do diabo, por uma parte, perder totalmente o corpo e estar morto na vida eterna. E a outra é perder totalmente o corpo e não voltar nunca mais com a morte, se não acredita em Deus. Então, o que faz? Se aferra à vida, à experiência vital, à volúpia, à sensação, se vocês quiserem, a perversão da vida, da vida sensitiva, sim? E aí vem um excesso.